Mas aproveitando que você falou em lei, Batata, vamos lá, deixa eu trazer aqui uma esperança, ou talvez uma falsa esperança. Olha só, gente, o que aconteceu. A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou, preste bem atenção, a proibição de faccionados ficarem separados em suas próprias alas. Olha isso, olha isso. Parece assim que a gente está vivendo um sonho. Ou simplesmente fizeram isso só para a gente ter o que falar e aí na frente eles vão derrubar. Eu queria, Miquel, que você desse um panorama aqui para a gente sobre isso, para a gente saber se a gente pode ter essa esperança. Porque em El Salvador, quando isso aconteceu, e o pessoal de lá é perguntado muito sobre isso, mas como vocês fizeram para lidar com isso? Porque os outros países aqui da América do Sul, América Central, não é exclusividade do Brasil criar alas para suas facções. Comando Vermelho fica aqui, TCP fica aqui, milícia fica aqui, não é exclusividade, né, do Brasil. Como quando perguntaram a El Salvador o que aconteceu, eles simplesmente disseram, a gente bota eles juntos. No começo, eles até se matavam, mas depois eles entenderam que isso não ia resolver e se ficar se matando vai morrer todo mundo. Então, Miqueias, explica um pouco pra gente aí a esperança, Miqueias. Infelizmente, não vai ser agora que a gente vai ter essa liberação de cada um por si lá dentro da cadeia. Esse projeto, embora proíba essa divisão por facção, ele proíbe de maneira automática. Não pode chegar lá e simplesmente o cara falar sou CV, assinar a fichinha e ser jogado lá dentro do CV. Sou PCC e ser jogado dentro do PCC. A exemplo, por exemplo, do que o Oron fez, que chegou na cadeia, assinou que era CV e foi colocado lá com o pessoal do CV e ganhou uma vida de rei entre os outros detentos. A ideia é que se analise caso a caso, justamente para evitar que aquele cara que não tem necessariamente uma característica de pertencer a uma determinada facção acabe sendo cooptado ou absorvido por essa facção. Então, na prática, a gente ainda vai ter separações dessas facções, eles não vão conviver entre si, justamente para que não se matem. A lei não permite esse ringue, né, esse vale-tudo, que algumas pessoas, eu confesso que eu acharia um tanto quanto divertido esse cenário, de ver ali colocando todo mundo junto para ver no que dá. Mas não foi essa a modificação da lei. O que acontece é, por exemplo, antigamente, se você tinha ali sei lá, um cara que foi preso por estar pichando, né? Ele era pichador e ele foi preso e foi detido ali, vai ficar pouco tempo, às vezes 3 meses. Acho que o pichador nem fica preso no Brasil, mas vamos usar ele como exemplo. Só que esse cara morava em uma comunidade, então ele automaticamente ele dizia que pertencia à facção daquela comunidade. E aí, estando junto daquele pessoal daquela facção, ele acabava se tornando faccionado. Ou ainda, o alto número de pessoas se dizendo pertencer a uma facção, na prática, garantia que cada facção tivesse o seu próprio presídio, começasse a controlar aquilo ali. A ideia, na verdade, é aumentar a quantidade de pessoas no tal do seguro, naquela região do presídio onde ficam pessoas que, embora criminosas, não sejam faccionadas. Então, é uma mudança que ela tem um propósito até interessante, de evitar o aumento, a expansão, o ganho de força que essas facções têm dentro das cadeias. Eu lembro aqui vocês, algumas semanas atrás, nós repercutimos o caso lá do serial killer da rotatória, que lá no Nordeste ele praticava homicídios de maneira autônoma, digamos assim, ele não tinha vínculo com nenhuma facção e no final acabou sendo libertado ali, a princípio, pelo PCC, aparentemente para que ele se tornasse um assassino de aluguel para aquela facção. Quando ele foi preso, ele não era faccionado, mas ao longo do tempo a ficha dele mudou para faccionado ao PCC. Então foi um cara cooptado. A ideia é justamente, ainda que o cara seja extremamente perigoso, ele não seja colocado dentro de uma ala de facção, caso não fique comprovado que ele faz parte daquela facção. Beleza. Até aí esse projeto é interessante. Só que ele cria alguns outros aspectos que a notícia está se abafando. Esse projeto ele muda lá a lei de execuções penais para criar o Sistema Nacional de Alocação Presidiária e Execução Penal, ou seja, para onde cada um vai. O Sistema Nacional de Classificação de Risco Penal, ou seja, se o cara é reincidente ou não, se ele é um criminoso de maior periculosidade ou não, e também o Sistema Nacional de Execução Penal.
Por que essas estruturas estão sendo criadas? Porque está rolando a CPI da Segurança Pública lá em Brasília e simplesmente quando chegaram para o diretor da Secretaria Nacional de Política Penitenciária e perguntaram para ele qual o índice de reincidência no Brasil, não soube responder. Quantos saem na saidinha e não voltam? Ele não soube responder. Quantos ali estão de tornozeleira eletrônica e a gente consegue realmente monitorar? Ele não soube responder. Então esse projeto, além dessa questão das facções, ele traz também mecanismos para padronizar e a gente começar a ter uma informação clara para a gente saber o que realmente está acontecendo com o Brasil. Porque se fala que no Brasil se prende muito, se fala, né, que se tem que botar os presos em liberdade porque os presídios não dão conta de tanto preso, mas a verdade é que a gente não sabe nem de fato quantos presos nós temos. Eu posso apostar com vocês que o Batata e o Copo Túlio passaram por algo que eu já passei mais de uma vez. Abordaram um camarada, pegaram ele e na hora de levar ele para a delegacia para efetuar a prisão, o delegado falar: ué, aqui no meu sistema esse cara consta como preso. Porque simplesmente os sistemas não são atualizados, os sistemas não são integrados. Além disso, também não se tem uma estatística clara. Quantos criminosos, de fato, pertencem ao Comando Vermelho, ao Terceiro Comando, ao PCC ou outras organizações? Nenhum desses dados existe até então de maneira centralizada. Cada estado tem a sua própria base de dados e a sua própria forma de enxergar isso, o que dificulta qualquer tentativa de resolver um problema. É como se você chegasse no médico e o médico quisesse te dar um remédio sem perguntar quais são os seus sintomas. Então, o nosso sistema carcerário, ele é uma bagunça, estava totalmente zoado. E esse projeto vem para tentar resolver isso. Porém, aí eu digo, é o tipo de projeto que parece que foi feito sem se consultar quem está na ponta. Os policiais penais, os policiais militares, os policiais civis, porque tem uma parte ali que fala sobre a classificação de risco. Ele diz o seguinte: olha, o de baixa periculosidade é aquele que tem pena, ele não foi violento, não cometeu um crime violento, e que a pena somada dá até 6 anos. O de alta periculosidade é o que tem pena, cometeu um crime violento, é liderança de organização criminosa ou tem uma pena maior do que 12 anos. Ou cometeu um crime hediondo. E quem não se enquadra nem em alta nem em baixa, ele é de média periculosidade. Só que aí está dizendo lá que automaticamente o cara que for classificado como de alta periculosidade, ele deve ser enviado para os presídios federais. Só que, gente, os presídios federais, a última estimativa aí é que tinha pouco mais de 1.000 vagas nos presídios federais de segurança máxima. Sendo que, de quase 900 mil presos que nós temos no Brasil, mais da metade deles foi condenado por crimes com mais de 12 anos ou por crimes hediondos. Com isso, nós teríamos que mandar 450 mil presos para um presídio de 1.000. E assim, se já não está dando para colocar todo mundo hoje da forma que o sistema está organizado, não teria como fazer isso da forma que essa lei está dizendo. Então, assim, tem uma parte ali que é interessante, que é legal, mas tem uma parte que bota tudo em xeque. Mas não dá para descartar essa lei, vale a pena, principalmente quando ela fala sobre fazer laudos de avaliação periódica sobre como que esse preso é. Porque, por exemplo, esse ano, a gente já repercutiu aqui no Fala Droga, que esse ano deve ir para a rua o tal do maníaco do parque, um cara que foi condenado há algumas décadas atrás, e que a própria advogada dele acha que ele não está pronto para voltar a viver em sociedade. A mãe dele também não quer que ele viva em sociedade porque acha que o filho não está pronto. Se a própria mãe acha que o filho não está pronto para viver em sociedade, como é que a justiça vai botar esse cara em liberdade? Mas o fato é que nós não temos mecanismos claros, com evidências científicas, para dizer quem é que tem ali um mínimo de reabilitação, um mínimo de condição para voltar a viver em sociedade. Porque no final hoje, o que é considerado bom comportamento para garantir que esse preso possa voltar a viver em liberdade é não matar ninguém dentro da cadeia, é não estuprar ninguém dentro da cadeia, é não roubar ninguém dentro da cadeia. Isso é considerado bom comportamento. Ora, era meio óbvio e esperado que esse cara dentro da cadeia não conseguisse cometer crimes. Então, em tese, todo mundo deveria estar no bom comportamento. Então, assim, esse projeto ele é muito bom, mas precisa aí de um aprimoramento, uma discussãozinha técnica para dizer, olha, vocês estão dizendo que mais de 50% da nossa população carcerária é de alta periculosidade, e eu concordo, são mesmo de alta periculosidade. Agora, dizer que vai colocar todos eles em presídio federal, não tem espaço, por mais que eu acho que se cabem 16, 30 numa cela para 4, é porque cabem 16, 30 numa cela para 4. Eu não ligo.
Mas o fato é que eu acho que 450 mil para 1.000 e pouquinhas vagas vai ficar difícil e o projeto pode acabar saindo pela culata de dizerem, olha, não tem como colocar os 450 mil lá, bota na rua. É isso, Miquel. E Cop Túlio, bom, entendemos que teve uma motivação aí. A motivação foram aquelas pessoas que são, enfim, criminosas, moram numa determinada comunidade e tem medo de chegar na cadeia, por exemplo, sou do Alemão. Se eu não disser que eu sou do Comando Vermelho e eu vou parar com alguém de milícia, de TCP, de ADA, vão me matar, porque vão falar, porra, esse cara do Alemão é LCV. E aí, ó. Mas você separa esse, né? Você não deixa isso aí acontecer para que esse cara que só disse que era de uma facção acabar sendo de fato um faccionado. Mas gera-se aí essa expectativa, gerou-se aí essa expectativa, como a gente está comentando, de juntar todo mundo e acabar com isso. Como o Miquel falou, muita gente acharia, no mínimo, divertido ver isso acontecer, juntar essas facções. Eu confesso que, assim como o Miquel, estou com ele. Mas queria te ouvir, Cop, o que você acha aí de tudo isso? Vamos lá, no atual sistema prisional deste grande cabaré chamado Brasil, comandado pelos filhos das profissionais do sexo, eu digo aqui, posso até estar com a opinião completamente equivocada, porém é a minha opinião, eu acho isso aí perigosíssimo. Apesar de eu achar que não vai passar, porque o pai dos criminosos vai vetar isso aí. Tudo que é anticriminoso ele veta, né? Isso é certo. Mas se passasse, eu acharia isso muito perigoso. Por quê? Ora, criminosos não estão no crime por ideologia, por escolha assim, mas não por ideologia, por honra, por caráter. Eles estão no crime para ganhar dinheiro e fazer maldade e tirar onda de brabo. Então, para eles, tanto fez como tanto faz a denominação da facção a qual eles pertencem. Por acaso, o cara entra pro comando, o cara entra pro TCP, o cara entra pra ADA, entra pra milícia, é tudo a mesma mercadoria. Se é que vocês me entendem. Então eu vejo com olhos muito preocupados essa junção de todos esses marginais. Por quê? Sabemos bem aqui que em São Paulo o PCC é facção criminosa única. Eles têm o monopólio do crime em São Paulo. Isso é público e notório, todos nós sabemos, e não vamos maquiar nem esconder a verdade. Agora, a partir do momento que colocarem membros do TCP, do CV, da milícia, todos juntos, gente, ou vai ser um banho de sangue, uns matando os outros, como filmes de zumbi que nós vemos por aí, ou eles serão obrigados a se entender para conseguirem conviver juntos. Porque na cadeia há uma série de regras que são obedecidas por todas as facções. Quem fala isso para vocês é um policial civil antigão que já foi chefe de carceragem. Eu tinha 180 presos sob embaixo das minhas asas. Tinha cadeia do comando, cadeia do terceiro, cadeia dos evangélicos e cadeia do seguro. Então eu sei como funciona isso. Juntando essa galera, ou será banho de sangue, ou eles vão se juntar, vão se entender, vão conversar e vão criar uma facção única, pelo menos no Rio de Janeiro. Eu tenho quase que certeza que isso vai acontecer. Até porque quem conhece aí bem cadeia sabe que o Comando Vermelho é praticamente uma seita. É uma seita com canções, com hinos, com regras, que para eles fazem todo sentido e empolgam. Então eu acho que é muito perigosa essa ideia. Essa ideia provavelmente partiu de quem não conhece bem o sistema atual. Veja bem, eu estou falando no sistema atual prisional brasileiro. Não estou falando no sistema maravilhoso, lindo, perfeito do Bukele de El Salvador, não. Estou no sistema atual. Então eu não vejo com bons olhos essa medida, eu vejo com preocupação e eu acho perigoso. Vão acabar criando uma facção única no Rio de Janeiro. E isso vai ser muito perigoso, pelo menos aqui no nosso estado. Agora, se houvesse vontade política, se nós não tivéssemos no comando da nação o chefe desses meninos, desses jovens sonhadores, talvez isso daria certo, como ocorreu em El Salvador. Talvez os 20 bilhões jogados no lixo para maconheirozinho cineasta fazer filmezinho inútil, se esse dinheiro fosse usado para construir presídio decente, presídio como o de El Salvador, como os de Guantánamo,
aí sim essa medida seria eficiente. Mas na atual realidade do Brasil, comandado pelos filhos das profissionais do sexo, isso aí não vai funcionar, isso aí vai dar merda, Eric. Batata, quero te ouvir também sobre essa questão. Você concorda aí com o Túlio? O Túlio, ele fez até o início do meu raciocínio, era esse mesmo. O que acontece? Eu tive a oportunidade de estar conversando até com pessoas que trabalham diretamente com o sistema carcerário, até do Rio de Janeiro, aquela coisa toda. Fui ler a respeito dos presídios de El Salvador e vou dizer uma coisa que eu acho estranho, porque que a gente aqui tá vendo claramente que esta merda é uma babaquice que estão fazendo, uma lei boboca, e perde-se um tempo do cacete, desdebruça em cima de uma coisa que não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Se você colocar hoje, qual é a maior facção do estado do Rio de Janeiro? CV. Se você colocar o TCP lá dentro, obviamente, o CV vai engolir qualquer outra facção ou qualquer outro sistema. Até porque eles vão ser engolidos a título de sobrevivência, como o próprio Túlio colocou. Isso é óbvio! Porra, mas aí não pode ser assim. Não pode? Não. Tem que ser um presídio de segurança máxima, como foi feito em El Salvador. Só que em El Salvador, as leis e as regras que são usadas no sistema carcerário, gatinho, não é assim aqui. Não é. Lá cabe leis, cabe correções em cima do preso, que aqui os direitos do humano não deixam. Então vira cachorrada, porra. A liberdade, ela se torna libertinagem. Aqui você não controla o preso. Aqui o preso, ele é autocontrolável. Ele vive num sistema autocontrolável. Porque, porra, às vezes o carcereiro abre uma porta, passa 200, 300 presos colados dele. E ele desarmado ali, entendeu? E os caras vão pro pátio tomar banho de sol. E quando ele diz chega, eles entram de novo. Hoje, os nossos principais líderes de facções estão presos, porra. O PCC era para ser extinto. Por quê? Porque o dono do PCC, porra, é o Marcola! Caralho, ele tá solto? Não! Não! Ele está preso! Batata, acrescento ainda que o maior rival que quer tomar a liderança do PCC é o Tiriça, que também tá preso. Tá preso. Eles vão promover uma guerra. Olha que coisa interessante. Porra, isso não tem condições, cara. Isso é uma sacanagem. Olha, cara, eu noticio aqui porque é obrigado. Mas a gente vai ter que noticiar porque faz parte da nossa função. Vamos lá. 2 presos entram em guerras dentro da cadeia e a bala... Batata, rapidinho aqui, eu só puxei um dado aqui, só para colaborar com a tua fala. Uau. O Marcola tá preso desde 19 de julho de 1999. É isso aí. Século passado. Só para ilustrar aqui a sua fala. Manda brasa. E aí, vamos lá. Como você vai falar num sistema carcerário onde você não há controle algum? Nesse sistema é melhor separar. Porque aí entra como o príncipe Maquiavel, né? Quem leu esse livrinho. É melhor separar para conquistar. Muito melhor. Né? Porque se você se juntar, você vai transformar um monstro enorme. Hoje o PCC está incontrolável por ser uma facção única. E facção única que domina um Estado. Talvez o Estado mais rentável do país, cara. Isso é uma vergonha, porra. O país, qual é o nosso o estado que mais arrecada? São Paulo. Qual é o estado com mais robustez econômica, política? São Paulo. O prefeito de São Paulo, ele é como se fosse um título de governador.
É nível, porra, hard. Aonde está a maior facção do Estado? São Paulo. Cara, São Paulo. O PCC que está em 42 países. Vai, te mete. Aí você quer dizer o seguinte, vamos criar uma lei e vamos juntar tudo. Aí, sabe como é que eu aceito? Eu aceito assim, isso eu amaria, eu queria fazer um apenso a essa lei, né? Eu queria, se eu tivesse poder de votação, eu pediria para que eu pudesse, né, fazer um apenso a essa lei e colocaria lá o seguinte, nós podemos juntar e separar, juntar e separar, juntar e separar, juntar e separar, juntar e separar. Entendeu agora? Hoje, vamos juntar todo mundo. Junta, junta, junta. Agora separa, 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 separa. Junta, junta, junta. Quando eles ficam coleguinhas, a gente separa, 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 separa. Aí eu garanto a vocês que de uma forma, assim, dentro da minha mente, que eu não posso expor aqui, mas a população carcerária ia diminuir radicalmente, entendeu? E ia ser muito ganho para os cofres públicos. Muito obrigado. Batata, o Miquel quer acrescentar um ponto, acho que de repente até deixa a bancada pegando fogo aqui. Não sei, Miquel, com você. E é aquilo que eu sempre falo. Leiam os projetos inteiros, meus amigos, quando chegar alguma coisa para vocês. Falaram demais aí sobre essa parte de que vai proibir a separação entre facções. Eu falei, não vai ser bem assim. Mas o que ninguém está comentando é que um monte de função dentro dos presídios vai passar a ser terceirizada. O que vai acontecer? A ideia é que haja mais ressocialização, né? Que os presos possam ter maior possibilidade de voltar a viver em sociedade. Só que com isso, você vai começar a enfiar dentro do presídio um monte de gente que não tem nenhum vínculo com os órgãos de segurança pública. A ideia é ter ali um pessoal, monitor de ressocialização, que vai estar ali para orientar o preso, para dar conselho, para levar o preso para trabalhar, levar o preso para estudar. Vai ter um pessoal ali terceirizado para lavar a roupa do preso, vai ter um pessoal terceirizado para fazer a comida do preso, vai ter terceirizado para todo tipo de coisa. Eles resguardaram as funções ali, só não pode fazer a função fim, que é a função disciplinar, né? A custódia mesmo. Tá dando confusão, precisa entrar lá, dar bala de borracha. Só o policial penal vai poder fazer. Mas todas as outras funções, vai ter muita gente próximo do preso. E aí, há pouco tempo atrás, a gente falou aqui de uma mulher lá na Bahia, que começou a se identificar como Rainha do Sul, que era advogada e casou com o preso. E passou a ser representante dele fora da cadeia. Agora você imagina se esse preso começa a ter contato com centenas de pessoas que entram e saem do presídio todos os dias, que começam a ter acesso às rotinas do presídio todos os dias, com uma empresa terceirizada que está ali a troco de quê? Por que uma empresa terceirizada vai começar a se preocupar com reintegrar o preso à sociedade? Qual o fundamento? Qual o benefício que uma empresa tem? Veja bem, qual o benefício que uma empresa tem em contratar um profissional para entrar na cadeia e pegar o preso e levar para estudar? As empresas não querem fazer isso nem com o jovem aprendiz hoje. Não querem pegar criança na escola, adolescente na escola para levar para estudar, para dar uma profissionalização, oferecer um curso técnico. Mas no presídio eu tenho certeza que as empresas vão entrar lá para levar o preso para estudar. Eu tenho certeza, porque é isso que o projeto está prevendo. O projeto está prevendo, não, a empresa não vai gerir o presídio, mas todo o resto ela pode fazer. E aí eu fico assim, vai dar bom sim. Cop Túlio levantou uma bola aqui, enquanto o Miquel estava falando, sobre essa questão dos terceirizados. Então vamos aproveitar aí. Esse dado aí que o nosso oráculo Miqueias nos trouxe, realmente eu não conhecia. Mas aí aqui, enquanto o Miqueias fazia a belíssima fala dele, eu e Eric chegamos a uma pequena conclusão aqui. No atual sistema político brasileiro, todo interesse é para o benefício da população, se é que vocês me entendem. Então, ao se criar uma legislação aí que vai contratar milhares e milhares e milhares
de novos prestadores de serviços, Terceirizado pra tudo. Né? terceirizados, empresas de prestação de serviços, como já acontece nas UPAs do Rio de Janeiro, nos hospitais públicos, onde a grande maioria são funcionários CLT de empresas que ganharam licitações do governo, está se abrindo mais um leque de opções para quê, minha gente? Para quê? Digam vocês aqui no chat, escrevam aí. Para que servirá esse leque de novas opções da contratação de milhares e milhares e milhares de funcionários terceirizados? Quem serão os donos dessas empresas que fornecem essa mão de obra qualificada para os presos? Agora imaginem vocês, Miquel, você é sensacional, meus parabéns, cara. O cara estudioso é outro patamar. Essa informação que ele trouxe é primordial. O que essa gente vai fazer dentro do presídio? Vai dar aula de desenho para os presos, de manicure, capoeira, vai dar aula de bordar coisa, de tricô, cabeleireiro para preso? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, gente. A gente comenta essas notícias. Érico, eu saio daqui, eu tenho que ir pro psicólogo, cara. Eu tô ficando maluco. Tá fazendo mal pra minha cabeça esse tipo de notícia. Tá tudo errado. Eu acho que o arrebatamento já aconteceu, Jesus já voltou e ficamos nós aqui pra viver o que nós estamos vivendo. É a única explicação, Érico. É isso. Badalho, você quer fazer mais algum comentário aí pra fechar essa notícia? Eu acho que eles não se cansam de fazer a gente rir. Eu acho que é porque a vontade é de falar tanta merda, que eu não sei nem se vai passar no YouTube, entendeu? Não, o que me causa a maior estranheza, Batata, é que não, vamos arrumar terceirizado para ressocializar os presos. Qual é a possibilidade disso ter sido pensado de forma séria e não para colocar a empresa do amigo A, B, C e D para trabalhar nisso aí e o pessoal tirar dinheiro com isso? Qual é a possibilidade? A gente está no Brasil. A gente está no Brasil. Quantos programas de sucesso de ressocialização a gente conhece? Se tem algum que seja institucionalizado pelo Estado e não dessa maneira. Bota os terceirizados aí. Não vai fazer pintura aqui. Esse cara vai fazer o quê? Ele vai levar a informação da facção do presídio para fora. O advogado faz isso. O advogado leva informação do faccionado da prisão para o faccionado do lado de fora. Quem dirá o terceirizado que foi lá ensinar o cara a fazer pintura guache, porra. Eric, só contribuindo com a sua fala rapidinho aqui. Eu já vi ressocialização, mas no caso de evangélico. O cara vira um evangélico fervoroso e realmente muda de vida. Mas também nós estamos vendo quem aí? O Peixão, que foi evangelizado na cadeia aí, os amigos dele, e criou lá a tropa de Israel, a galera de Israel, que ele se acha um soldado de Deus combatendo o crime, é o tal do lado certo da vida errada que eles falam, não é isso? Então, é isso aí, Eric. Mas a maior parte do serviço missionário, Túlio, das igrejas... Funciona muito. Sim, mas elas não têm financiamento do Estado. A maior parte delas, eu não vou dizer que não tem, porque tem casos, mas 80% delas são pastores e membros de igrejas que fazem isso de forma voluntária. E esse sim, você tem razão. Esse sim é um trabalho voluntário que a gente vê resultado. Eu só discordo de você num ponto. Dizer que não há dinheiro do Estado. Ah, sim. Porque a igreja não paga imposto. Tem isenção. Mas ela não é condicionada. Você não vai pagar imposto para ir em cadeia e tirar os outros. Mas se pagasse imposto, talvez não tivessem verba para poder ter esse trabalho missionário. Então, indiretamente, sim, o Estado financia. Você tem um ponto. Gente, nenhuma tipo de instituição, nenhum órgão, nenhuma ONG, nenhum troço que vive lá dentro das comunidades, seja presidente da associação, infelizmente, me desculpa falar a verdade, nada que aconteça dentro do âmbito do tráfico funciona com lealdade. Mentira essa porra. Que nego fica contando essa merda. Vai botar o cara lá dentro, terceirizado. Se ele não fechar com os caras, ele não vai querer ficar lá. Não vai.
Como é que tu sabe disso, Batata? Eu tô cansado de local de prefeitura pro cara tirar a barricada que toca a máquina, o cara que vem da prefeitura, ele vem quer usar balaclava. Ele não quer. Eu cansei de dirigir caminhão da prefeitura. Tô cansado de tocar a máquina da prefeitura. Ele ensinar a gente lá tocar, porque ele não quer tocar a máquina pra arrancar a porra da barricada. Porque ele tem medo. Porque arranca outra, daqui a pouco ele passa perto lá, nego vê, não vai me matar, porra. Que porra de realidade é essa? Vai botar o cara lá, com 10 dias ele tá fechado com os caras. Ué, compadre, tranquilo? E aí, mano, parceiro? E conheço, parceiro. O cara não é polícia. O cara não é nenhum tipo de autoridade. Ele não tem porquê, porra. Ele vai se colocar em posição de que ele vai mandar no preso. Cala a boca, preso, senta aí. Tô te mandando. Ele vai fazer, porra, vai tomar naquele lugar, irmão. Porra, quem tu é aqui na parada? Quem tu é na ordem do dia? Eles estão pensando que é como isso aí, hein, cara? Eles estão pensando que isso aí é um invencionismo, uma brincadeira. Sei lá, cara. Eu acho que também a culpa é do povo, sabe, cara? Que fica escutando cada uma papaquice. Fica escutando esse bagulho desses caras que não entende porra nenhuma de nada. Nunca passou por nada e não sabe nada. É por isso que essa merda, esse pai não vai. Porque é uma porrada de gente que ensina a fazer coisas que eles nunca fizeram. Que ele não sabe nem como anda, como funciona a merda do troço. O cara fala de uma carceragem, mas ele nunca esteve lá dentro. Como que tu... Vamos fazer! Mas tu já foi lá dentro dessa porra, parceiro? Pra tu ver o calor que é lá dentro? Pra tu ver aquele calor, aquela pressão psicológica, como é que é lá dentro? Tu já fez alguma coisa contra os presos? Falar assim, ó, hoje não tem banho de sol. E eles resolvem balançar, eles chamam balançar a cadeia. Tu já foi numa porra dessa? O bagulho é doido, meu irmão. Parece que aquela porra vai desmoronar tudo. Irmão, não tem psicológico que fique em pé, parceiro. Já passou por essa porra? Pra você ver a fragilidade do sistema carcerário? Ah, nós temos catanduvas pro país inteiro, porra. Olha quantos presídios de segurança máxima nós temos. Olha quantos presídios. Olha as capacidades dos presídios de segurança máxima. Agora, olha quantos chefes. Olha, foi preso agora. Foi ontem, semana passada, nós reagimos que a Polícia Civil, a polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, prendeu o chefe do tráfico de entorpecente de Goiás. O chefe. No resort. O dono. O cara do bagulho todo. Esse cara tinha que ir pra onde? Porra. Direto. Uma passagem única. Não, calma, gente. Não é o inferno. Calma. Ele tinha que ir pra um presídio de segurança máxima. Federal, né? Federal. Porra, por quê? Primeiro que ele tá atravessando divisas, ele tá levando facções, porque se ele já está se juntando com outras facções, ele ultrapassou divisas. Isso já passou do tempo do governo federal. Tá se metendo, não. Tá chamando pra ele, me dá essa merda aqui, irmão. Por quê? Porque eles estão atravessando os estados pra lá e pra cá, essa parada virou federal, irmão. Porque eu quero uma parada que manda nos estados, nessa porra toda. E não adianta mandar no estado só, porque, porra, daqui a pouco vão confrontar, porque o governador da Bahia é do PT. Do Rio de Janeiro é PL. Mas você vê que roda no Rio, roda lá na Bahia, parceiro. Eles são o mesmo, porra. E o pau tá cantando, e o fuzil atravessando pra lá e pra cá, ó. E o cara lá da Bahia é preso aqui? O dono, cadê? Cadê aquela, vamos trocar informações, vamos se ligar, porque vai rolar isso. Escuta o que eu tô te falando.